Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. João capítulo 21, verso de número 15, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Verdade, verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores mais velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Verso 19, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também eu ia seguindo o discípulo a quem amava, o qual reclinava sobre o peito de Jesus. Até aí. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, diante do Senhor nos colocamos, muitas vezes tensos, aflitos, ansiosos, nervosos, distraídos. Senhor, mas ao menos nesse momento, não permita que fiquemos assim. Acalma nosso coração. Está tudo bem. Está tudo sob o seu controle. Agora é o momento de culto exclusivo ao Senhor. Que as nossas mentes não estejam dispersas, nem o nosso coração duro e indiferente, mas que haja quebrantamento, temor de Deus, de estar diante do Senhor. Despeja da graça, Senhor. Que haja ação soberana, benevolente, sobrenatural, miraculosa nesse local. Demonstração de poder, de modo que o teu reino avance. Que o Senhor receba a glória para si e que nós sejamos conformados à imagem do teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui. Vamos orar para que a palavra de Deus produza em nós os efeitos, os quais ela tem poder de produzir, trazer vida, transformação, edificação, salvação. Irmãos, você sabe que a nossa vida, ela é repleta de altos e baixos. Se nós fôssemos ilustrar o gráfico da nossa trajetória, da nossa caminhada, da nossa vida cristã, definitivamente não íamos ver um gráfico linear, não íamos ver um gráfico em linha reta ou numa crescente ascendente. Não, muito pelo contrário. Se nossa vida fosse ilustrada por um gráfico, seria ilustrado com um gráfico que oscila, com altos e baixos. Assim é a nossa vida. Apesar de nós nos convertermos, do Espírito Santo habitar em nós, e de estarmos em um processo contínuo de santificação, que é o aperfeiçoamento, a maturidade cristã, essa santificação, ela é incompleta, ela é imperfeita, e por essa razão, nessa jornada, nós caímos e nos levantamos. Essa vida passa a ser feita de altos e baixos. Muitos de nós foram protagonistas de grandes feitos com Deus e para Deus. Quantos de nós, durante todos esses anos, já não tivemos experiências formidáveis com o Senhor? Já não tivemos
protagonizamos grandes feitos juntamente com Deus, Deus em nós e Deus através de nós. Qual de vocês não se lembra do progresso espiritual que já teve, do crescimento que já possuiu, das experiências pessoais, vencendo o pecado, crescendo no conhecimento, crescendo na graça, tendo visitações de Deus pessoais ou coletivas? E quantos já não tiveram essas experiências de Deus fazendo mas não só de como também de Deus fazendo através? Todos esses anos renderam a nós também experiências no sentido de Deus nos usar. Muitas vezes fomos protagonistas de grandes obras, a conversão de pessoas, a pregação do Evangelho, a edificação de vidas, feitos, conquistas para o reino de Deus. Essa muitas vezes marca a nossa vida. Uma vida muitas vezes repleta de experiências, de acontecimentos permitidos pela parte de Deus. Entretanto, talvez muitos de nós hoje estejamos um pouco indiferentes a isso. Aquela vida vigorosa passou, as experiências agora passam a ser escassas. Deus parece que não tem feito tanto como também não tem feito através. Muitos então começam a se esfriar, e hoje estão alheios à fé, alheios a estes fatos, alheios a uma vida cristã robusta. Se fizeram afastados, estão abatidos. Talvez seja este o seu gráfico. Você que foi protagonista de grandes feitos, você que Deus, por intermédio de você, fez muitas coisas, alcançou vidas. Você que às vezes foi protagonista de experiências pessoais, singulares, de experiências profundas que marcaram a sua vida. Entretanto, passa um tempo e alguns se tornam alheios a isso, afastados, abatidos, desencorajados. Encontramos isso na vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é o exemplo disso. Um homem que foi poderosamente usado por Deus, por Cristo. Um dos apóstolos que estava presente sobre todo o seu ministério terreno. E de repente esse homem cai, esse homem rui, esse homem se afasta, esse homem cai numa profunda depressão espiritual. E o texto aqui vai narrar a história, a vida de Pedro, como Deus o restaura. O tema da minha mensagem é a ascensão, a queda e a restauração de um homem de Deus. A ascensão, a queda e a restauração nada mais é o gráfico da nossa vida. Começamos bem, começamos em uma crescente. Todos nós passamos por um período de ascensão, um período ascendente, de crescimento. Mas a maioria de nós também passa por períodos de quedas, derrotas, tropeços, esfriamentos. E a maioria de nós, para não dizer todos nós, necessitamos também de restauração. Você vai acompanhar comigo um pouco aqui a vida e a trajetória de Pedro, e vai se identificar com essas três áreas de Pedro, e vai poder fazer um paralelo com a sua vida, e poder aprender muito. Primeiro nós temos a conversão de Pedro, o chamado de Pedro ao ministério, nós temos a queda de Pedro, a nova vida de Pedro, a restauração de Pedro e o retorno de Pedro. Começamos pela conversão de Pedro. João capítulo 1, 41, 42, narra a conversão. André achou primeiro a seu irmão Simão, Pedro, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E André o levou a Jesus.
E eu lendo Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado agora Quefas, que quer dizer Pedro. Aqui se dá a conversão de Pedro. O Messias era chegado, e o seu irmão que havia encontrado, o seu irmão que havia visto, agora conduz Pedro até Jesus, leva Pedro até Jesus, para que ali se dê a conversão de Pedro. Essa é a história da nossa vida. Um dia todos nós fomos conduzidos até Jesus. Alguém nos comunicou o Evangelho. Alguém nos levou até as verdades benditas da salvação. Alguém nos anunciou o Cristo vivo. Você seguramente se lembra do dia da sua conversão. Todos aqui foram levados a Cristo. Todos que se converteram, quer através de um culto, quer através da leitura no seu quarto, de algum modo você foi conduzido ao Salvador. Alguém levou você ao Salvador. E também, a semelhança de Pedro, ele mudou o seu nome, ele transformou a sua vida. Ele era Simão, filho de João. Ele vai chamar agora Quefas, que quer dizer Petros. Deus está dando um novo nome a ele aqui. O que seria isso? O que quer dizer? Se você voltar comigo em Mateus 18, você vai ver que Jesus pergunta aos seus discípulos quem eles dizem que o Messias é. Ele diz: o profeta, Jeremias, João Batista que ressuscitou dos mortos. E quem tu dizes que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue quem te revelou. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que Jesus muda o nome de Pedro? De Simão chama de Pedro. Nessa declaração de Mateus 18, ele está dizendo, ele usa duas palavras ali, há duas palavras gregas. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, quando ele diz tu és Pedro, ele usa o termo Petros, que quer dizer fragmento de uma rocha, pequena rocha, uma parte de uma rocha. E sobre essa pedra, Petra, a rocha, o alicerce, edificarei a minha igreja. O que Cristo estava dizendo é que eu sou a pedra, eu sou o fundamento, eu sou o alicerce, e você será um dos primeiros tijolos onde a minha igreja será edificada. Jesus está aqui mudando o nome de Pedro, mostrando a transformação pela qual Pedro passara. Tu agora, Pedro, é parte da igreja que eu estou construindo. Tu agora, Pedro, é um dos primeiros tijolos da igreja que eu vou edificar. Assim acontece conosco. Deus muda o nosso nome, significa Deus nos transforma de filhos da ira, filho do Espírito que opera nos filhos da desobediência, filhos das trevas, agora para o reino do Filho do seu amor, para ser parte integrante dessa igreja, para ser um dos tijolos dessa igreja que está sendo durante 20 séculos construída sobre sólido fundamento, a saber, Cristo Jesus. Foi assim com você, meu irmão. O seu chamado à fé, o seu chamado à conversão, Cristo alcançou você, Cristo chamou você, e Cristo transformou você, fazendo de você também Petros, pequena pedra, onde se forma um grande edifício. 1 Pedro 2, 4, 5, chegando-vos para ele, pedra viva, Petra, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras, Petros, vivas, sois edificado, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Nós nos achegamos a Ele, pedra viva, alicerce, fundamento, e nós nos tornamos pedras vivas.
pequenos fragmentos dos quais ele construiria a sua igreja. Irmãos, que bom termos sido transformados, que bom a nossa natureza ter sido mudada, que bom termos sido regenerados, gerados de novo. Assim ocorre conosco. Segundo, nós temos agora menção do chamado de Pedro. Primeiro, a conversão de Pedro. Segundo, o chamado de Pedro ao ministério. Lucas 5, 7 e 10. E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois que o espanto se apoderava de Pedro e todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. De igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu. E disse Jesus a Simão: não temas. Jesus tinha acabado de fazer o milagre da pesca maravilhosa. Eles tinham pescado toda a noite sem pegar nada. Então Jesus diz: lançai as redes. E Pedro diz: sobre tua palavra lançaremos as redes. E a quantidade de peixes foi tão grande que o barco quase afundou. Pedro, assustado, estupefato, extasiado pelo milagre, atemorizado pela santidade de Deus, diz: arreda-te de mim, Senhor. Jesus então vai acalmar e dizer: não temas, porque de agora em diante não serás mais pescador de peixes, será pescador de homens, pescador de almas. Ali Pedro deixa as redes, Pedro deixa o barco, Pedro deixa o seu ofício de pesca e vai seguir Jesus, para ser um dos 12 apóstolos, para ser um missionário, para ser um evangelista, para ser um grande protagonista. Irmãos, você se lembra? Você se lembra do dia da sua conversão? Você se lembra o dia que Deus te alcançou na sala, no seu quarto, em um culto, por um irmão, por um pastor, um CD, um DVD, você foi tomado de convicção de pecado, caiu, se arrependeu, quando se levantou, uma nova natureza, um novo nome estava sobre você. Logo após isso, meses, dias, não sei, você sentiu convicção, você sentiu uma inclinação, você sentiu uma atração por alguma obra, por algum ministério da igreja. É o dia do seu chamado. Você se lembra o dia que Deus chamou? O dia que você entendeu que não bastava mais vir só aos domingos, o dia que você percebeu que a seara era grande, que multidões estavam indo ao inferno, que a seara estava madura, e só aos domingos, só ler a Bíblia no quarto não era suficiente. O dia que você se levantou, ou o dia que você dobrou os joelhos e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O dia que o seu coração ardeu, que você estava lendo um livro e viu nesse livro um missionário sendo enviado, e viu nesse livro pessoas vendendo tudo para evangelizar, e o seu coração ardeu. Esse dia Deus chamou você, esse dia Deus separou você. O dia que você estava em um culto, e um pastor, e um ministro, um oficial pregando, o seu coração queimou de desejo, o seu coração disse: eu quero ser um pregador, eu quero expor a palavra, eu quero ser um ministro. Pois esse dia, o Espírito de Deus, de forma inequívoca, de forma convicta, estava chamando, separando você para um culto. Jesus disse a Pedro: deixe as redes, venha e segue-me. Lembra o dia que Deus disse para você: deixe isso, deixe os relacionamentos, deixe esses afazeres, segue-me, segue-me, segue-me. Talvez você tenha lembrança que Ele chamou, tenha lembrança que Ele colocou uma convicção em você. Talvez você tenha lembrança que Ele distribuiu algum dom a você, e você sentiu forte inclinação para determinada área. É o dia do seu chamado. Então Pedro deixou as redes e começou a atuar, e começou a dar frutos, e começou a ganhar almas, e começou a fazer milagres, e começou a expulsar demônios. É o chamado de Pedro.
Pedro então começa a protagonizar, meio que aos trancos e barrancos, mas Pedro começa então Pedro começa a iniciar o seu ofício apostólico. Pedro começa a anunciar o evangelho junto com o Senhor, começa a fazer sinais e milagres juntamente também com o Senhor, começa ali, meu irmão, desenvolver o seu chamado. Você se lembra também, após a sua conversão, você se lembra que na cama, lendo o livro Heróis da Fé, lendo a biografia de Charles Studi, de Hudson Taylor, vendo uma fita do Dr. Billy Graham, vendo uma fita ou uma pregação do Charles Spurgeon, e o seu coração diz: eu quero ser missionário, eu tenho que ser missionário, eu preciso ser missionário. Quando você viu David Wilkerson pastoreando a Times Square Church, você diz: eu tenho desejo por almas, por cuidar de almas, formar almas, quero ser um ministro, quero ter uma igreja, quero pastorear. Lembra disso? Lembra quando Deus diz: não posso ficar quieto, não me contento com um culto por semana, tenho que ajudar, tenho que contribuir, tenho que levar, tenho que trazer, tenho que me desdobrar? Pois esse foi o dia do seu chamado. A Bíblia diz: quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. É o chamado interno. Um desejo possui a gente, um desejo toma a gente, uma paixão toma a gente. Por mais que tenhamos desejos seculares, que são legítimos, saudáveis, lícitos, de montar nossas empresas, dos nossos títulos, dos nossos diplomas, esse desejo pelo ministério sobrepuja, excede, é maior, o coração inflama, o coração bate, pulsa de desejo. Esse foi o seu dia. E talvez você ouviu Deus dizer para você: solte as redes, deixe as redes e venha. Eu tenho um plano contigo, eu quero usar você. Você se lembra? Seja qual for. Você diz: pastor, mas quando o senhor fala de chamado, eu entendo algo muito elevado. A parábola dos talentos diz que Jesus deu talentos, a um deu 1, a um deu 2 e outro deu 5, cada um conforme a sua capacidade. Ali fala de níveis de obrigação, de comprometimento, de responsabilidade. Fala de dons e talentos distintos, uns maiores, outros menores, uns mais visíveis, outros menos, mas todos nós temos um talento, todos nós foi dado a nós um ofício, todos nós de certa forma temos a nossa parte no reino, e após a sua conversão, seja alguns dias, ou seja até anos, Deus confirmou seguramente o seu dom e disse: solta as redes e vem. Foi assim com Pedro. Pedro foi chamado. Depois ocorre agora, primeiro, a conversão de Pedro. Segundo, o chamado de Pedro ao ministério. Terceiro, a queda de Pedro. Lucas 22, 31, 34, disse também o Senhor Jesus a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. E tu, quando voltares a mim, confirma a teus irmãos. Mas Pedro disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece, ou que 3 vezes me negues. O que aconteceu, meu irmão? O exuberante Pedro, o exacerbado Pedro, o ríspido, o ousado, o atrevido, o tempestivo Pedro, um dos discípulos mais próximos, mais amados, mais intensos, mais fervorosos, mais atuantes, mais graciosos, Rui. Ele cai, ele sucumbe na fé. A profecia de Jesus acontece, e Pedro nega ele 3 vezes. Lucas 22, 55, 60. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele.
Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não conheço. E pouco tempo depois, vendo o outro, disse: tu és também dele. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passando quase uma hora, um outro afirmava: também este verdadeiramente estava com ele, pois é Galileu. Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Pedro caiu. A Bíblia diz que Pedro, ao cantar o galo, Pedro corre, Pedro se esconde, e Pedro chora, e chora amargamente. Foi a pior hora da vida de Pedro. A frustração tomou, Pedro rui, Pedro tomba, Pedro cai. Meu irmão, assim acontece também conosco. O nosso gráfico é feito disso. Um dado momento, meu irmão, os anos dourados parece que passam, a vista se embaça, perdemos a musculatura espiritual, e é um momento que a fé desfalece, que a tentação é mais forte do que nós, e então nós caímos. Sabe o que Pedro está querendo dizer nessa frase aqui? E como certa criada, vendo estar assentada ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: esses também estavam com ele. Porém Pedro negou, dizendo: mulher, eu não conheço. O que acontece é que um dado momento, irmão, pelas consequências, talvez o dia mau, dia que todos os canhões do inferno estão mirados para nós, dia que a nossa fé é posta em jogo, o nosso chamado é posto em jogo, a nossa fidelidade é posta em jogo. A Bíblia diz aqui: Simão, Simão. Quando Jesus fala Simão, Simão, repetindo, é uma palavra de advertência. Simão, tenha cuidado, Satanás pediu permissão para cirandar. O grego aqui de cirandar o joio, cirandar o trigo, é sacode para a esquerda, sacode para a direita, para cima, para baixo, em diagonal, em perpendicular, de todas as maneiras. Às vezes o inferno vem e dá uma sacudida que não estávamos esperando. É uma tentação que sobrepuja a nossa força. É um assédio irresistível. Então o Senhor libera o diabo para cirandar Pedro. Talvez nós também fomos tentados quase que além do nosso limite, de todas as formas, com todas as forças, em todas as áreas, em todo o tempo. E às vezes a tentação é forte, tão forte, que quando a mulher disse assim: eu vi você assentado com ele. Quando Pedro diz: mulher, eu não conheço, Pedro está dizendo: eu não quero mais ser conhecido como um oficial. Eu não quero mais ser conhecido como alguém que andou com ele. Eu não quero ser conhecido como um dos 12. Pedro está dizendo: eu não quero mais essa prerrogativa. Eu não quero ser conhecido como homem de Deus. Eu não quero ser conhecido como ministro. Eu não quero ser conhecido como um apóstolo. Eu não quero mais esse título. Eu não quero mais esse estigma. Eu não quero mais esse fardo. Eu não quero mais esse compromisso. Eu não quero mais essa obrigação. Eu quero ser um simples camponês, um indigente, um desconhecido. Assim ocorre o exuberante Pedro, o Pedro que diria: minha alma porei por ti, o Pedro que andou nas águas, o Pedro incandescente do primeiro amor, o Pedro que tomava a palavra sempre de modo inconvenientemente, agora estava a dizer: não me associe com esse homem, não me associe com esse ministério, não me associe com esse ministro, não me associe, eu não quero. Talvez aconteceu com você. O assédio foi muito grande. A provação foi muito grande. O cirandar do trigo foi muito grande. E ela foi acima do seu limite. Aí o que acontece? Parece, pelas palavras de Pedro, pouco depois: tu és também deles. Mas Pedro diz: homem, eu não sou.
Na terceira vez, Pedro começa a dizer até impropérios. Disse: homem, eu não sei o que dizes. Eu não sei quem é esse homem, não sei o que você está falando. Parece que o preço para seguir a Cristo se torna muito alto. É alto demais. Parece que a renúncia, parece que a cobrança, parece que a porta se estreita de tal modo que você sucumbe. E Pedro estava dizendo, é claro, o texto aqui é claro, eu não quero me associar com isso, com esse movimento, com esse nome, com essa gente, com esse título, com esse Messias. Eu não quero, me corte, me afaste disso. Prova é essa. Mas veja só, isso não era vontade de Deus para Pedro. Não foi uma obra de Deus para Pedro. Foi um laço que Pedro caiu. Foi uma armadilha que ele caiu. Eu quero dizer para você, se Deus chamou você, se você tem provas inequívocas que Deus chamou você, mas está dizendo, não me associe com isso, você está fora dos planos, você está fora da vontade de Deus, porque isso é obra de Satanás, é obra do diabo. Tanto é a prova que Pedro não queria ser associado, porque nós vimos aqui a conversão de Pedro, o chamado de Pedro, a queda de Pedro. Agora nós vamos ver a nova vida de Pedro. João 21, 3. Depois disso, depois de quê? Da morte e ressurreição de Cristo, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar. Foi ao mar. Quem estava no mar? Pedro. Pedro, olhando para os discípulos, disse: vou pescar. O quê? Mas Pedro não tinha deixado as redes? Pedro não tinha deixado o ofício? Pedro não tinha deixado a profissão? Pois agora Pedro retorna à sua velha vida, retorna à sua rotina, ele vai ser um pescador. A nossa queda tem este nuance, a nossa queda tem esses desdobramentos, meu irmão, e às vezes acontece isso, depois de uma queda frustrante, depois de sumirmos, nos afastarmos, depois de recebermos uma investida poderosa e um golpe fatal do inimigo, depois de não sermos mais conhecidos como santos, nós recuamos, desistimos, nós abrimos mão do ministério, do ofício, do chamado e voltamos à nossa vida antiga. Foi o que Pedro fez. Eu não quero mais pregar. Eu não quero mais evangelizar. Eu não quero mais cuidar de gente. Eu não quero mais chegar mais cedo, nem sair mais tarde. Eu não quero mais interceder com aflição para as almas. Eu vou voltar a cuidar dos meus negócios, da minha vida. Voltar com os estudos, com a empresa, com o dinheiro. Vou seguir uma outra rota. Isso pode ter acontecido com você. Lembra da frase? Quem te vê e quem te viu. Lembra da sua conversão? Quem é que isso não se lembra? Só que não tenha convertido de verdade, mas quem converteu não se esquece. Não se esquece o dia que passou da morte para a vida. Hoje eu estava no meu escritório e preparando essa mensagem, estava ouvindo aquele louvor antigo do Milad. Enquanto eu calei os meus pecados. Eu sou dessa época. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é um filho das trevas se converter. Eu sei o que é acordar de manhãzinha para ir numa escola dominical, só pela escola, só pelo estudo.
Eu sei, irmão, o que é o primeiro amor. Eu sei o que é rasgar todos os pôsteres dos ídolos no quarto. Eu sei o que é se trancar e ler a Bíblia, metade da Bíblia inteira. Eu sei o que é isso. Eu sei que o meu André foi o Alexandre, o meu vizinho, que me arrancou e me levou a Cristo, e me apresentou, e quando eu conheci, eu me apaixonei, eu me entreguei, eu me casei com Ele. Você sabe também, você sabe que um dia alguém te conduziu, e houve ali, você foi feito Petrus, você foi uma pedrinha arrancada da rocha, para ser edifício do Senhor, igreja do Deus vivo. Você também sabe, aquele mancebo, aquela jovem, aquele homem mirrado, ingênuo, mas cheio de sonhos, cheio de desejos, um colosso, quando Deus separa para você e diz: ei, antes que te formasse na madre da sua mãe, te santifiquei e te dei por profeta entre as nações. Eis que minhas palavras coloco na sua boca, mas eu sou só uma criança. Não diga eu sou só uma criança, porque onde eu te enviar, tu irás, e o que eu te disser, o que eu te der, tu falarás. Você se lembra? Não se lembra? Ou alguém pagou para você ter chamado? Alguém pegou um pedaço de pau? Quem pegou um pedaço de pau aí? Quem? Não, foi irresistível. Eu lembro do meu, vou falar quando foi o meu chamado. Me converti, essa coisa maravilhosa, e eu me lembro lendo as escrituras no meu quarto, no Leporace, o meu coração queimava. Primeiro ele queimou por evangelismo. Eu tenho que ir atrás desses atletas, eu já trabalhava no basquete, eu tenho que levar eles para a igreja, eu tenho que falar de Jesus, e queimava, eu ficava ali. Teve um dia que foi tão forte, um sábado, que eu levantei da cama, troquei de roupa e fui evangelizá-los. O segundo chamado foi o da pregação. Eu comecei a sentar mais próximo da igreja, do púlpito. E eu lembro que toda vez que o pastor pregava, eu falava: nossa, eu vou tomar o microfone da mão dele. Que vontade de falar, e queimava. E um dia, em uma congregação no Portinari, faltou algum dos obreiros, ele olhou para mim: faz uma abertura do culto, ora aí para o culto. Então eu orei, falei alguma coisa, e foi, ali fluiu, e ele gostou tanto que disse: você leva jeito para isso. Dali, eu nunca mais parei. Foi o meu chamado. Como foi o seu? Não sei como, mas você descobriu que tinha um talento. Mas um dia, meu irmão, ele veio. Um dia a serpente, o dragão veio sorrateiramente e desferiu sobre você o maior de todos os seus golpes. Você não suportou, caiu. Pode falar que você já não pensou: esse negócio de ministério não vira nada não, negócio de igreja, vou voltar para a minha vidinha, cuidar da minha casinha, da minha esposinha, do meu negocinho, do meu jardinzinho, da minha hortinha, do meu coelhinho, do meu canarinho. Foi o que aconteceu com Pedro. Depois da queda, volta à vida antiga, recua, desiste, se torna um covarde. Volta para a vida. Já pensou se Paulo fosse voltar a fazer tenda? Se Paulo desistisse? Se o Billy Graham tivesse desistido? Se Jonathan Edwards tivesse desistido? Se o Hudson Taylor tivesse desistido? Se eu tivesse desistido? Se você desistir, quantas almas não podem perecer? Hein? Onde estaríamos nós, se algum de nós fracassássemos? Irmão, entenda uma coisa: sua esposa depende de você.
seus filhos dependem de você, a região que você abrange depende de você. Mas foi assim com Pedro. Agora vamos ver a restauração de Pedro. Volta para o texto, João 21. A restauração de Pedro. Verso 15, João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais que aos outros? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeirinhos. Olhe para cá agora. Presta atenção. Jesus aqui já tinha morrido, cumprido o seu ofício, e tinha ressuscitado. Pedro está na praia, voltando para o seu velho ofício. Jesus aparece ressuscitado na praia. E agora ele vai começar a interrogar Pedro. Jesus foi até Pedro, depois dele ter negado 3 vezes, depois de ter ruído, tombado, caído, depois de ter desistido do ministério e voltado à sua vida antiga, Jesus vai com a finalidade de restaurar. Então começa uma conversa com Pedro. Simão, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta meus cordeiros. Pergunta pela segunda vez: Simão, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pergunta pela terceira vez: Simão, tu me amas? Simão se entristece: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aqui nós aprendemos alguma coisa. Primeiro, por que Jesus perguntou 3 vezes? 3 vezes, foi enfático. Simão, tu me amas? 1 vez. Simão, tu me amas? 2 vezes. Simão, tu me amas? 3 vezes. Sabe por que ele perguntou 3 vezes? Quantas foram as vezes que Pedro negou ele? 3 vezes. O que eu aprendo aqui? Para tal nível de pecado, tal nível de perdão. Jesus estava restaurando, fazendo essa pergunta 3 vezes para dizer: eu perdoo você todas as 3. Tem graça para você sobre todas as 3. Não interessa o que você tenha feito, aonde você se meteu, o que você fez, qual foi o porte da sua traição, eu perdoo você. O Senhor está a dizer a você: não importa a lambança que você fez, aonde você se meteu, o tempo que você parou, o escárnio que você fez com o nome dEle, Ele está disposto a perdoar você. Ele está disposto a reconsiderar, a esquecer tudo o que você fez. Lembre-se disso. Que vier a mim eu não lanço fora. Restituí-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto. Quantos anos foram consumidos pela idade, a peste, a praga, o demônio, o pecado, a inércia? Ele está dizendo: eu restituirei estes anos no pecado, estes anos, meu irmão, no ócio. Segundo, ele pergunta no 15: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Que outros eram esses? Haviam outros discípulos com ele no barco. Jesus está aqui restaurando Pedro. Amas-me mais do que os outros? Por que ele perguntou isso? Porque lá em Lucas, quando Jesus vai dizer para ele: Simão, Satanás pediu permissão para te peneirar, ele vai dizer assim: Pedro, com toda a arrogância, bate no peito e diz assim: ainda que estes aí te neguem, eu todavia não te negarei. Jesus sabe o que está fazendo. Simão, e agora? Você me ama mais do que estes que você disse
que negariam? Ama como estes. Aqui Jesus está dizendo a causa da queda de Pedro. Pedro, você caiu porque confiava em si mesmo, se achava superior aos outros, Pedro. Essa talvez seja uma explicação, porque muitos não se sustentam, porque ficam em si mesmados, porque confiam na própria performance, porque acham que estão lá por algum mérito, porque se gloriam de todas aquelas prerrogativas. E Pedro dizia, mesmo que esses 10, esses 11 te neguem, eu não te nego. Jesus me ama mais que estes? E agora? Tu me amas? Se achava superior. Agora uma terceira coisa que temos a aprender. Se formos por original grego aqui, tem algo que nós não podemos deixar passar. Há aqui um trocadilho de perguntas entre Jesus e Pedro, quando você vai para o original. Quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, amas-me a mim? Ele usa o termo grego ágape ou agapau, que quer dizer amor incondicional, amor sacrificial. Pedro, tu me amas, ágape? Pedro, tu sabes que eu te amo, filéu. Ágape é o amor incondicional, o amor de Deus. Filéu é um amor fraternal, é um amor inferior, é um amor, uma afeição. Pedro, tu me amas, ágape? Sim, Senhor, eu te amo, filéu. Segundo, Pedro, tu me amas, ágape? Sim, Senhor, eu te amo, filéu. Terceiro, Jesus não pergunta ágape. Jesus cai no mesmo nível de Pedro. Pedro, tu me amas, filéu? Aí Pedro se entristece. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu não te amo, ágape. Quando ele fala, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, ele está querendo dizer, Pedro, tu me amas, a ponto de dar sua vida por mim, por minhas ovelhas, por evangelho. Isso quer dizer ágape. E Pedro vai dizer, Senhor, não, eu não te amo, ágape, a ponto de dar minha vida para o Senhor, para as ovelhas, para o evangelho. Eu te amo, filéus. Eu te amo condicionalmente. Na terceira vez, Jesus não pergunta a ágape, Pedro, tu me amas, filéu? Aí Pedro se entristece. Por quê? Pedro apela para a divindade. Tu sabes todas as coisas. O Senhor está perguntando se eu amo filéu? É porque o Senhor sabe que eu não consigo amar ágape, que eu não tenho condição de dar minha vida pelo Senhor. Agora sim. Por quê? Porque lá em Lucas ele está dizendo, eu estou pronto para dar minha vida por você. Eu estou pronto para amar ágape. Aqui Jesus está dizendo, não, Pedro, você não está preparado para dar a vida por mim, para amar ágape. O que Jesus está dizendo é, Pedro, você não é tão bom assim. Você não está pronto para morrer por mim. É isso que ele está dizendo. Na terceira vez ele se entristece, porque ele diz assim, Senhor, tu sabes que a minha fé ainda é de te amar com amor de amigo, que é o filéu, e não com o amor ágape, o amor sacrificial. O que isso aqui ensina para nós, irmãos? A queda de Pedro se deu porque ele confiava nele. Ele confiava que podia seguir a Deus, servir a Deus, se manter de pé na sua própria força e no seu próprio amor. Aqui Jesus está desconstruindo a arrogância de Pedro e mostrando para Pedro, verdade, você só pode amar filéu, você não está pronto para dar a vida, só eu posso amar ágape, você só pode amar filéu. Aí você está querendo dizer, pastor, então nós não podemos amar ágape, só amamos filéu? Um novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros assim como eu vos amei. Não, nós conseguimos também. Deus quer que nós amemos também ao ponto de morrer. Então o que ele está dizendo aqui? Pedro, naquela época, escute isso aqui, você não estava pronto para ser um homem de Deus. Você não estava pronto para amar ágape.
Você não estava pronto para morrer por mim. Foi emoção, sensacionalismo, precipitação. Você não me ama, ágape, só me ama, filéu. Você não estava pronto para morrer, mas você vai estar. Mas você vai amar, ágape, e você vai morrer por mim. Vamos ver então, verso 18. Em verdade, verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingia a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar o Senhor. Vamos lá. A restauração de Pedro. A restauração de Pedro. Depois dessa troca de perguntas e respostas com Pedro, a restauração de Pedro se dá. E agora nós temos o retorno de Pedro. Ele ajunta os discípulos na Galileia e diz, antes de subir, 500 pessoas são testemunhas da ressurreição, da ascensão de Cristo, diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E recebereis poder, ser-me-eis minhas testemunhas. Agora o retorno de Pedro. O Pedro acuado, o Pedro constrangido, o Pedro afoito, o Pedro covarde, o Pedro solta novamente as redes, se une aos discípulos no cenáculo e vai orar. Então veio do céu um vento veemente impetuoso e o Espírito Santo desce sobre eles. Então aquela multidão começa a dizer, estão cheios de mosto. O Pedro covarde, o Pedro desviado, o Pedro caído, o Pedro pescador, toma a palavra, ergue a voz com ousadia e diz, irmãos e varões israelitas, estes homens não estão embriagados, como bem podem ver, porque essa é a hora sexta do dia, mas isso é para que se cumprir o que disse na profecia de Joel, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Pedro começa a fazer um discurso cristocêntrico. No final do discurso, compungindo o coração, a multidão disse, o que faremos? Pedro então ousadamente, arrependei-vos e credes, para que recebeis o dom do Espírito, e venham sobre vós tempos de refrigério. 3.000 almas se convertem, agora na nova etapa do ministério de Pedro, no novo Pedro, um Pedro maduro, um Pedro trabalhado, um caráter sólido, um caráter moldado, humilde, santo, experiente, convicto, e agora pronto para ser morto. Segundo, e para terminar, quando Pedro bate no peito, minha alma porei por ti. Jesus faz assim, ó. Pedrão está lá, né? Está algumas horinhas da morte de Jesus. Minha alma porei por ti. Jesus põe a mão no cantinho assim, cruza a perna desse jeito aqui. E faz assim, sério? Você vai dar a vida por mim? Amanhã cedinho, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Você não está pronto para dar. Agora aqui na praia, restaurado. Tu me ama? Não, não te amo. Ótimo. Tu me ama como eu queria ser amado? Não, não te amo. Ótimo. Tu me ama como esses aí? Não, não sou melhor que eles. Agora sim, você não estava pronto para morrer. Quando Jesus fala o verso 18 e 19, quando eras mais moço, te cingia para onde queria. Agora há de te cingir. Está falando a respeito da morte que Pedro morreria. Pedro não só daria a vida por Jesus, não só amaria ágape, como morreria da mesma forma que Jesus morreu, crucificado. No ano 64, Nero incendia a cidade de Roma, põe a culpa nos cristãos. Pedro é pego e, segundo a tradição, é crucificado. Minha alma porei por ti. Crucificado de cabeça para baixo e morre pelo Senhor. Essa palavra está sendo trazida porque Deus quer restaurar você.
Deus quer restaurar você. Eu escrevi algo aqui que eu acho que eu não falei, quer ver? Sabe o que Jesus foi fazer lá na praia? Ele estava assando uma carne, estava igual você, uma carninha, sossegado, ali na McBoot. Estava igual o Jonathan ali. Onde você foi, pô, menino? Nossa. Tranquilo, está no aeroporto 14, sítio Petrópolis 8, não tem asfalto, passou por um buraco, passou uma biqueira, encontrou um bar. Suado, cansado, com a mão na coluna. Jesus chega. Pedro, come back. Volte. Volta, Pedro. Volta, Pedro. Eu preciso de você. Volta, Pedro. Volta. O texto ainda é demais, quer ver? Volta, Pedro. Para que eu volto? Para apacentar as minhas ovelhas, Pedro, os meus cordeirinhos. O que é isso? Pedro, eu tenho que entregar a igreja na sua mão, as almas na sua mão, Pedro, a liderança na sua mão. Lá em Atos eles vão ser chamados as colunas da igreja, João, Tiago e Pedro. Vem apacentar o meu povo, vem cuidar de um povo, vem cuidar de um ministério. Vem, Pedro, volta, Pedro. Deus vai lá na Biboca, Deus vai lá em Lodebar, Deus vai lá na areia do mar dizer: volta, volta para o seu ofício, volta para o seu chamado, deixa as redes e volta. Volta, volta, volta. Como é que você vai negar isso? Tá bom até de fazer uma vigília no vale hoje, não tá? Tá até bom, né? Volta. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo com essa coisa que você está fazendo aí? Quem te mandou ir para esse lugar? Quem te mandou ficar aí? Quem te mandou fazer isso? Pastor, eu só volto se ele vier. Pois ele está vindo agora. Está lá dentro daquele almoxarifado, daquela empilhadeira, daquele porão, daquele mundo virtual. Lá dentro, dizendo: Pedro, volta. Volta, Pedro. A outra coisa que eu aprendo aqui, preste atenção nisso aqui e o cuidado que eu quero falar. Acontece com você, comigo, com qualquer um. Nesse primeiro momento do chamado, nós pensamos que podemos ir mais alto do que temos condição. Foi Pedro. Quando você lê livros como Heróis da Fé, as biografias, vê Moisés e Paulo, você começa: ainda que esse povinho aí negue, eu não nego. Jesus está dizendo: não sabe o que dizes. Você não está preparado para isso. Agora, depois de tudo, da restauração, depois do amadurecimento, Jesus volta. Agora você está pronto. Como que eu encerro isso? Não seria esse período que você passou de altos e baixos, de tropeço, de queda, um período que estava te ensinando a ser humilde, não pensar além do que convém, não se julgar superior a ninguém, ser quebrantado, ser humilde e dizer: não, eu não amo Ágape, eu amo Filéu, eu não sou melhor que eles. E se entristecer, o Senhor descobriu: eu amo Filéu, eu não estou pronto para morrer. E o Senhor dizia: mas estará quando for mais velho. Amém? E aí, o que você faz com essa palavra? Fecha os olhos, curva a sua cabeça. Se o chamado é verdadeiro, vai ficar uma vozinha falando:
Volta, Pedro. Volta, Pedro. Volta, Pedro. Volta, Pedro. Volta, Pedro. Volta, Pedro. O chamado é irrevogável, meu irmão. É irresistível. Se o seu coração acelerar, arder, queimar, se cenas vierem na sua mente, imagens, sons e cores, se os seus olhos começarem a marejar, lacrimejar, meu irmão, se o frescor voltar novamente, se a alegria voltar novamente, é o Senhor dizendo: volta, volta, Pedro, volta, Pedro. Volta, Pedro. Você quer ter um momento sozinho com o Senhor? Você quer se ajoelhar? Você quer falar com Ele em particular? Ele e você e Ele, mais ninguém. Faça, mas faça com as vísceras, faça com as entranhas, faça, meu irmão, faça. Ele está a te restaurar. Faz um voto com Ele. Faz um voto com Ele. Faz um voto com Ele. Você tem coragem, ousadia de fazer um voto com Ele? Ou você não tem? Você tem, faz. Faz. Esquece do relógio, do tempo. Abre o olho, não. São tão raros esses momentos. Onde estão as lágrimas? Derrame ela aos pés do Salvador. Bate continência para o seu capitão. Diga: capitão, diga: mestre, eu não te envergonharei mais, mestre. Diga para o teu capitão: eis-me aqui. Quais são suas ordens? Para onde me enviares eu irei. Seja ousado, seja valente, seja intrépido. Diga: eis-me aqui. Que queres de mim, mestre? Que queres de mim, mestre? Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir 3 passos: se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.